Olá, queridos alunos do patronato. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estamos reunidos na tarde de hoje para a nossa 23ª aula de Física. Tem como objetivo reconhecer a corrente elétrica, relacionar o fluxo de eletricidade, calcular a corrente, tensão e resistência elétrica. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva do que nós vimos na aula passada e, acima disso, nós iremos equacionalizar essas partículas. Então, na aula anterior, nós começamos a definir o conceito de eletricidade. Fiz um resgate histórico com vocês, falando da origem da eletricidade, na qual houve, através do atrito, de uma barra, de uma resina solidificada com a pele, e observou-se as primeiras presenças de partículas elementares. E aí nós definimos uma estrutura atômica, no modelo do átomo, onde nós vimos que os prótons ficaram categorizados e simbolizados como partículas positivas. Os elétrons são as partículas negativas existentes na camada de eletrosfera e os nêutrons, corpos de cargas nulas. Definimos também na aula anterior conceitos de condutores e isolantes. Vimos que os condutores apresentam grandes quantidades de elétrons livres, que são elétrons que estão mais distantes do núcleo atômico, e que os isolantes eles apresentam pequenas quantidades de elétrons livres. Vimos também que os metais são excelentes condutores de eletricidade, já os isolantes poderemos citar como exemplos a borracha, o plástico, o vidro. Falamos também um pouquinho, na aula passada, definimos um pouquinho o conceito de corrente elétrica. Corrente contínua, corrente alternada. Então, na aula de hoje, a gente vai equalizar, certo? Essas três grandezas físicas. Corrente, tensão e resistência elétrica. É o nosso objetivo do momento de hoje. Então, a primeira definição que eu trago para vocês é a definição de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está relacionada ao movimento de partículas elétricas no fio condutor. Se vocês observarem esse fio, passam por ele milhares e milhares de partículas elétricas em um determinado intervalo de tempo. Então, para que a gente possa equacionalizar e calcular assim o seu valor, a gente tem que usar aqui uma expressão matemática. I é igual a ΔQ sobre ΔT, onde esse é a corrente elétrica, que é dada em amperes. Esse ΔQ é a carga elétrica em coulombs, unidade de carga, e o ΔT é a variação do tempo, o intervalo de tempo, que é dado em segundos. Então vamos trazer aqui para vocês, para familiarizar, um exemplo. Então a gente tem aqui uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes, amperes é a unidade de corrente, percorre um fio condutor. Aí eu quero, determine o valor da carga elétrica que atravessa a seção transversal desse fio em 1 minuto. Então, gente, usando a equação Q igual a I vezes T, que é a equação originada lá da corrente elétrica, I é igual a ΔQ sobre ΔT, eu fiz a regrinha de 3 lá, tá certo? Aí, ao equacionalizar, a gente tem o famoso kit, Q igual a I vezes T, onde Q é a carga, I é a corrente e T é o tempo. Então, Q vai ser igual à corrente, que é 5, que ele diz aí na questão, vezes o tempo, que é 6. Então, 5 vezes 6, 5 vezes 60, Detalhe importante, o tempo está em minutos, tem que passar para segundos. Um minuto tem 60 segundos. Então, 5 vezes 60 dá 300 coulombs, que é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Trago mais um exemplo aqui de corrente. Diz o seguinte, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs, é a carga, a cada minuto. É o tempo. Então, nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes vale. Então, você tem a carga que é 12 e tem o tempo que é 1 minuto. Aí. Então, para me encontrar a corrente, eu vou novamente utilizar a equação. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Onde I é a corrente, o ΔQ é a carga, que é 12, e o ΔT é o tempo. Cuidado, está em minutos, tem que passar para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, ao dividir 12 por 60, você vai obter 0,2 amperes. Que é a unidade de corrente elétrica. Então, o item que melhor representa a solução desse exemplo é o item B. Tensão elétrica. Tensão elétrica é outra definição. A tensão, gente, também conhecida como diferença de potencial, ela se dá através da movimentação dos elétrons em 2 pontos de um circuito. Se você pegar uma pilha, por exemplo, você vai ver que tem um polo negativo e um polo positivo, e que ela gera uma tensão elétrica. Aí nós temos uma pilha de 1,5 volts, uma pilha de 3 volts, do mesmo jeito na bateria de um carro, de um automóvel, de um carro ou de uma moto.
tem os dois polos, polo positivo e polo negativo, certo? E a finalidade desses dois polos, que nós chamamos de diferença de potencial, é produzir uma movimentação dessas partículas elétricas. Então, nós temos aí, matematicamente falando, esse U, que é um símbolo representativo da tensão elétrica. Esse R é a resistência elétrica. Esse símbolo aí é chamado de ômega, certo? Símbolo grego. E o I é a intensidade de corrente elétrica, que nós já conhecemos, que é 1 amperes. Então, para poder calcular a tensão elétrica em um circuito, tenho que lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. U é igual a R vezes I. É o famoso V e R, né? Onde esse U é a tensão, esse R é a resistência e esse I é a corrente. Vamos ver um exemplo aqui para familiarizar. Trago aqui um exemplo. Calcule a resistência elétrica em um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade e corrente de corrente elétrica e 200 volts de diferença de potencial de tensão. Então, ele quer a resistência. Então, vamos lembrar aí, quanto é o U, que é a tensão, 200 volts. Esse I, que é a corrente, 10 amperes. E ele quer a resistência. Então, se eu lembrar dessa equação aqui, U é igual a R vezes I, nós vamos ter que R é a mesma coisa que U, que é a tensão, dividido pela corrente. Então, a gente vai pegar R igual a 200, que é o valor da tensão, dividido por 10, que é a corrente. Ao dividir 200 por 10, nós vamos encontrar 20 ohms, que é o valor da corrente elétrica. Aqui eu trago um exemplo de um circuito, né? Um circuito elétrico simples, onde todo circuito tem a bateria esse Uzinho, tem o polo negativo e o polo positivo, é a tensão da bateria. Tem a resistência, que é por onde vai passar a corrente, pode ser um resistor, pode ser uma lâmpada. E tem aí a corrente, né, que é a corrente produzida pela bateria. Então, se você, por exemplo, tiver um circuito que tem uma bateria, tem uma resistência, eu posso calcular o valor da corrente. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que essa bateria aí é de 24 volts e que passa por um resistor de 8 ohms, eu posso calcular a corrente utilizando essa equação. Tensão é igual a R vezes I. Tensão é 24 volts. A resistência 8 ohms e o I, que é o que nós queremos. Quem está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 24 dividido por 8. Nós vamos ter uma corrente de 3 amperes. Então, queridos, na aula de hoje, nós fizemos uma retrospectiva sobre corrente, sobre eletricidade. E calculamos também aqui as grandezas físicas, corrente, tensão e resistência em um circuito elétrico. Eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês, é importante que vocês lembrem e que tenham conhecimento, que a corrente elétrica, esses elétrons no corpo, ele pode provocar alguns efeitos. Os efeitos mais conhecidos e mais trabalhados e mais cobrados nas provas são os efeitos térmicos, ou seja, quando a corrente elétrica passa por um fio, esse fio aquece, transforma a corrente em calor, liberação de energia. O efeito fisiológico, que é o efeito do choque elétrico, né? Quando a corrente elétrica passa pelo corpo, e aí é um detalhe super importante, dependendo do local do choque e da intensidade da corrente que passa pelo corpo, esse choque pode ser fatal. Lembrando que a região mais perigosa para se levar um choque é a região das mãos, porque a corrente elétrica, ao passar pelo coração, e o coração, por ser um músculo, ele pode parar de bater, né? É por isso que tem que ter muito cuidado. E o efeito Joule, que é o efeito de transformação da energia em calor. Então, queridos, desejo para vocês aqui bons estudos, que vocês possam estar interagindo. Façam as questões propostas do livro, referente ao capítulo de eletricidade, da questão 1 à questão 7, da página 264. Na próxima aula nós iremos corrigir. Então fiquem com Deus e que vocês tenham uma tarde abençoada e produtiva.